Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. O tema de hoje é o acesso das pessoas com transtorno do espectro autista em políticas públicas e cidadania. Mesmo com leis importantes como a Lei Brasileira de Inclusão e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, famílias ainda enfrentam dificuldades de diagnóstico, atendimento, inclusão escolar e apoio institucional. Por isso, o episódio de hoje traz um olhar crítico e responsável sobre o tema, com a participação especial do nosso convidado, o vereador Andersoninho, que falará sobre os desafios da inclusão e o papel do poder público na garantia dos direitos das pessoas. Seja muito bem-vindo, vereador, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo também, doutor Nelson, para estar aqui com a gente para discutir uma temática de tamanha relevância. Não é isso, gente? Para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo um pouco mais, que sabemos que o senhor é uma figura pública, mas para que eles possam conhecê-lo um pouco mais, conta para a gente a tua trajetória, certo? Até aqui. Primeiramente, agradecer a você, Iana, agradecer a Dr. Nelson por estar participando de um podcast tão importante, porque eu sei que daqui eu vou conseguir realizar uma vontade que eu sempre tive de passar para as pessoas juridicamente as funções do vereador, porque a maioria das vezes eu sou cobrado por algo que não é função do vereador. E com dois especialistas aqui, isso já vai ficar fácil também para passar para as pessoas qual são a função do vereador. Mas falando um pouco sobre Andersoninho, Andersoninho está no segundo mandato de vereador, mas eu sempre gosto de relembrar a minha história e a minha trajetória. Sim, claro. Comecei como zelador de sala de aula no Colégio Vicente Pacheco de Oliveira. Depois fui cobrador de ônibus da extinta Barra Mar. Depois instrutor de autoescola, onde me considero ainda, né, um instrutor, porque é minha profissão. Formei em gestão pública com especialização em trânsito. A minha primeira candidatura foi em 2010, que foi um teste só para deputado estadual. Depois veio uma eleição em 2012 para vereador. Perdi a primeira, perdi a segunda em 2016, mas creio que tudo foi uma preparação, tudo foi um processo para viver um propósito. Ganhei em 2020 com 5.289 votos e graças a Deus veio a reeleição. Em 2024 obtivemos uma marca de quase 17 mil votos, sendo o sétimo vereador mais votado de Salvador. Isso mostrou que vale muito a pena trabalhar, muito a pena acreditar e fazer o diferente. Realmente, vereador, e quando nós sabemos, né, que o senhor levanta uma bandeira, principalmente quando trazemos essa temática de transtorno espectro autista, né, conhecido, né, como o TEA. Sabemos que isso atinge o desenvolvimento neurológico e exige uma atenção multidisciplinar. Não é isso? Desde os primeiros anos de vida, essa temática já vem sendo bem debatida, né, no Brasil, mas infelizmente ainda as famílias vêm encontrando muitas dificuldades. Sim. Não é isso? Em relação à questão ao acesso de centros especializados, como também a questão de acesso ao diagnóstico, ao próprio tratamento. Não é isso? Para que os nossos ouvintes, né, possam entender melhor tal temática, inicialmente eu gostaria que o senhor me dissesse o que é o TEA propriamente dito e por que ele exige essa atenção, podemos dizer assim, do próprio poder público. Então, o TEA é o transtorno espectro autista. E eu tenho certeza que a minha chegada na Câmara Municipal de Salvador foi com uma missão. Eu vejo isso quando eu vejo as crianças principalmente autistas, que as mães, quando vêm me abraçar, eu sinto, Nelson, como assim, que são enviados de Deus, quando eles vêm assim me abraçar e eu sinto aquela energia positiva.
quando ele vem me abraçar. Hoje mesmo estava em um desfile da escola Tia Maria, lá no bairro de Pau da Lima, e tinha crianças também autistas. E eu Sim, percebi isso, que não foi só uma, foi três crianças autistas. olha Elas só. vieram me abraçar. E quem conhece e sabe, Sim, quem claro. trata com crianças autistas, sabe que elas têm uma certa um, Mantém um certo um certo distanciamento. E distanciamento, isso eu exatamente. penso que é algo de Deus, é algo realmente assim espiritual, quando vem aquela energia positiva. Isso mostra que eu tenho que trabalhar ainda mais para essas Para crianças. E você fortalecer falou o teu sobre, propósito, é sobre o TEA, verdade. eu quero falar aqui da importância do diagnóstico. E quando nós começamos na Câmara Municipal a falar sobre isso, Salvador ainda peca muito com a questão dos espaços, dos centros. E um dos primeiros projetos que eu levei para a Câmara foi da criação de centros, centros especializados para pessoas com espectro autista. E graças a Deus a prefeitura acatou. Hoje já existe vários, tem que ter mais ainda, ainda é pouco devido à demanda que hoje e assim e a importância do diagnóstico o quanto mais antes possível. Você tem uma ideia, quando nós, através, eu quero aqui mandar um abraço para o Dr. Diego. Doutor Diego é uma pessoa que vem fazendo um trabalho conosco, já vamos estar para 5 anos, um trabalho voluntário, onde ele nos ajuda a dar o diagnóstico para as Sim, crianças. Você tem uma ideia, tinha crianças de até já jovens, 15 anos, 16 anos, que não tinham diagnóstico. E pense aí as mães sofrendo com aquilo ali, com aquela criança, porque quanto mais cedo você dá o diagnóstico, automaticamente o tratamento é eficaz, mais claro. eficaz vai ser o tratamento. Então, por isso que nós estamos trabalhando tanto nessa área para que venha o mais rápido possível, porque é visto hoje vários profissionais autistas. Você Sim, vê que tem sim, advogado autista, hoje tem claro. médico autista, tem político autista, todos, enfim, a profissão. Agora, depende muito do diagnóstico precoce É fundamental. E do grau, né? e do grau, E do isso. Para ver grau se de também. fato há possibilidade da pessoa desenvolver as Perfeito, funções normais, perfeito. né? No dia a dia em seu cotidiano. Interessante também ressaltar que as crianças portadoras do transtorno do espectro autista, elas têm direitos garantidos, direitos assegurados por leis. Dentre esses direitos, temos aí a possibilidade da concessão do benefício assistencial BPC-LOAS, Isso. desde que preencha os requisitos: vulnerabilidade social, deficiência de longa duração, não é? E uma das dificuldades é justamente conseguir Isso. o diagnóstico, comprovar que de fato a criança é portadora do transtorno do espectro autista e também verificar qual é o grau, quais são Isso. as limitações, as impossibilidades, né, do dia a dia dessa criança para que de fato tenha acesso a esses benefícios. Eu gostaria de aproveitar e de fazer uma pergunta ao nosso vereador sobre a questão do acompanhante especializado e o professor de apoio em sala de aula. Como é que o município de Salvador tem lidado com essa situação e de que forma que tem sido feita a fiscalização nesses espaços, né, da necessidade para que de fato seja efetivado? Porque previsão legal temos, e aí entra a Temos. questão da teoria, mas e a prática? Como é que fica essa questão? Isso. Ainda o prefeito tem se esforçado Sim. para a contratação de profissionais de acompanhamento, porém ainda é pouco, todos nós sabemos, mas ele vem se esforçando para essa contratação. É, é necessário sim um treinamento, é, porque é algo que deu aquela explosão de algo positivo na questão do diagnóstico agora. 4 anos para cá, né? É, Quatro é anos, nessa média mesmo. 4 anos, 5 anos, né? Que vem fazendo isso assim. Então eu tem que ter um olhar mais sensível para isso. Tem que ter uma maior, quantitativo, sim,
de pessoas, mas não só o quantitativo, mas também de treinamento. De treinamento para que a pessoa não só coloque a profissional ali na sala de aula, mas que ela estude o que é que ela está fazendo, o que é, porque tem que ter um toque diferente, tem que ter um olhar diferente, porque é um autista, é um autista, é uma pessoa que tem o seu mundinho e verdade. o profissional tem que conhecer aquele mundinho dele. Aí muitos falam, é meu mundo azul. Eles têm o seu diferencial. E esse diferencial tem que ter esse olhar Tem com que esse ser profissional, reconhecido, reconhecido por esse né? profissional. Então a sua pergunta é muito importante, meu doutor, e a resposta é essa. É de verdade, né? E tem que ter essa sensibilidade, vereador, né? Na Isso. questão do trato, isso é muito importante. Até mesmo porque leis, como o bom doutor Nelson pontuou, não é? Leis nós temos. Sim. Inclusive, eu mencionei algumas aqui, mas nós sabemos, o doutor Nelson também acabou mencionando isso, que as leis por si só, elas não bastam, né? O problema não está, muitas vezes, nas leis. Até mesmo porque, se a gente avaliar todo o arcabouço legislativo hoje do Brasil, temos um considerável, né? E ainda em situações bem específicas. Mas eu acredito que o problema está voltado também à questão de políticas públicas, certo? Seria no sentido da ausência de políticas públicas hoje, que podem gerar automaticamente a questão dessas leis trazerem eficácia, Isso. né? Trazendo até aquele entendimento de Ferdinand Lassalle, que o que garante a efetividade da lei propriamente dita são as forças que a sustentam. Sim. As forças sociais, as forças econômicas, políticas, não é, que sustentam essa lei e traz realmente o direito para ele sair do papel e trazer a questão da inclusão propriamente dita. Sim. Não é? Então, nesse cenário, eu acredito que o vereador venha concordando comigo, né, Sim. sobre esse viés. Dentro desse cenário, como é que o direito pode ser mais efetivado, certo? A partir das políticas públicas. Eu tenho procurado na Câmara Municipal de Salvador legislar nesse sentido. Um exemplo é o projeto de lei 05 de 2025, que fala sobre o selo da pessoa com autismo a bordo, ou seja, do veículo. Sim. É um. Tenho também o projeto de lei e isso é já nesse segundo mandato. No primeiro mandato tive outros projetos, como projeto de lei que dispõe sobre o direito das pessoas com transtornos pela justiça ao ingresso e permanência em qualquer local público ou privado no município de Salvador, portando alimentos para consumo próprio, que era uma dificuldade, também uma dificuldade que os pais. Então, hoje, através dessa lei, então eu tenho procurado, através das leis, né, no caso do jurídico, né, tentar, pelo menos tentar, porque uma coisa é você aprovar pela Câmara, outra também ela se tornar Eficaz. não e também na realidade é ser sancionada, né? Ser sancionada. Ser sancionada, porque uma coisa é você criar, você aprovar, você aprova, mas Existe todo um ser sancionada. procedimento. Existe Claro. hoje assim vários projetos de Anderson Nil na Câmara que se for sancionado vai beneficiar milhares e milhares de crianças, de pessoas. Estamos falando aqui sobre TEA, mas também nós temos que observar as pessoas neuroatípicas, porque não só o TEA, não só o TEA, são outros transtornos que envolvem também essa questão. E, nesse sentido, nós criamos aqui em Salvador que não existia uma carteira para o deficiente físico. Eu sofri muito com isso, porque com 13 anos eu fui atropelado e hoje eu sou deficiente físico porque eu tenho um membro inferior direito com encurtamento. E esse encurtamento gerou uma deficiência. Sim. E por muitas vezes eu senti o que uma mãe de um autista, uma pessoa neuroatípica, uma pessoa de deficiência física, por não ser reconhecido, porque eu não aparento ser. E aí não tinha uma identificação. E graças a Deus, na Câmara Municipal, eu cheguei e criei essa carteira do deficiente físico. Porque se você for observar, são várias, hoje no caso tem a carteira do autista, a carteira, e você com a carteira municipal, só uma carteira, você vai identificar nessa carteira todos, na realidade, as deficiências Todas as físicas. deficiências. Sem essa necessidade de ter uma de cada um. Então essa é minha batalha,
porque já foi sancionada, já passou pela Câmara, foi sancionada e agora estou aguardando e lutando para que venha a ser confeccionada essa carteira que vai ajudar muito Sim, isso, sem várias sombra de pessoas dúvidas. com deficiência física. Muito bom, interessante. Eu sou um tanto suspeito nesse bate-papo aqui com o vereador Anderson Nil, conheço de longas datas, do tempo em que ele era zelador da escola, inclusive estudei na mesma escola. Ah, que Aproveitar para revelar interessante. algo Já tem aqui uma trajetória de vocês. aproveitar para tudo. revelar algo aqui que talvez ele nem se recorde. Eu na verdade, eu tinha uma birra com o Anderson Nil nesse tempo. Eu tive uma adolescência um tanto conturbada, eu fui um jovem rebelde. E uma vez eu me envolvi numa confusão na escola. E ele, como zelador, um colega de classe bateu, empurrou minha cabeça para baixo, eu bati na cadeira e partiu o nariz, sangrou muito. E eu tomado ali daquela situação toda, quem chegou para me socorrer? Anderson. Eu não sei se ele se recorda dessa situação, mas foi quem me tirou da sala, me levou até a coordenação e tal. E eu não gostava de Anderson naquele tempo. E eu passei a ter, rapidinho só para concluir, eu passei a ter uma admiração e acompanhar e ver, e aí em seguida A trajetória dele, a né, trajetória como ele bem dele, contou como ele contou. Então, inicialmente. assim, eu sou um tanto suspeito, né? Mas aproveitar e fazer uma pergunta sobre um dos seus projetos, o Soterogó, é isso mesmo? Isso. Que é a questão do aplicativo, não sei se assemelha com a modalidade Uber, como é que seria? Conta pra Isso. gente. Antes ainda de responder sobre o Sadarogô, eu quero também revelar algo também, que Esse Nelson episódio cheio de e revelações. não, eu falo algo emocionado nesse momento porque Nelson me inspirou muito na vida, porque poucos sabem, quem veio hoje Nelson, advogado, não lembra que Nelson foi um menino lá de Dom Avelar, da Rua dos Maristas, filho de pedreiro. Nelson era ajudante de pedreiro, depois se tornou pedreiro e não foi não, um dos melhores. Olha Um só. dos melhores, eu falo assim porque ele tive o privilégio de ele trabalhar lá em casa quando eu estava iniciando também a minha vida com Paula, que é a minha esposa. Tive Sim. esse privilégio de Nelson, era muito requisitado, não parava. Eu considerava ele um dos melhores na questão de assentamento. E ele não era só um pedreiro, depois ele se tornou mestre de obras. Ele tinha já uma equipe já, e isso ele passou para o seu irmão, a Elson, que hoje exerce, mas em um determinado momento ele disse, não, a partir de agora eu vou estudar. E essa dedicação dele, ele traz, que eu vejo isso hoje no direito, ele procurando ser o melhor. Ele procurava também ser o melhor naquela área e ele se especializava, procurava estudar e hoje é um grande exemplo, não só para mim, mas um grande exemplo para Dom Avelar, um grande exemplo para Salvador e eu aproveitando essa oportunidade de se tornar público isso, porque é uma Com das pessoas que me certeza. inspirou, porque você perdeu a eleição, perder duas, você tem que ter pessoas para se inspirar. De fato. E eu nunca escondi isso dele e de outras pessoas também que eu tenho essa, eu gosto de falar sobre isso, porque dá honra a quem tem honra e ele, sem ele saber que ele me inspirava através da sua, quando eu via ele pegando um ônibus, indo para a faculdade, estudando, se dedicando, quando ele formou, isso se viu também de inspiração para mim, para que não, você pode conseguir, se ele chegou, você também vai chegar. E graças a Deus. E eu disse para ele que ainda vou realizar esse sonho, que muitas pessoas sabem que eu tenho um sonho de fazer direito. Não consegui ainda, mas fiz gestão pública, porque a gestão pública me ensinou assim, porque quando eu vi que eu tinha potencial para ganhar uma eleição, que eu poderia chegar, eu disse, Sim. não, agora, pô, não, eu tenho que estudar. Eu tenho que, pelo menos, aprender o que é legislar, fiscalizar e julgar. E através da gestão pública, que foi um curso que fiz pela Unijorge, aprendi. E graças a Deus foi um diferencial Dentro da tua trajetória, da claro. trajetória. Porque muitas pessoas, Nelson, eu acho que é muito parecida as nossas histórias. Quando chegou, aí que você formou, e agora? Como é que Nelson vai ser um advogado? Quando eu cheguei também na Câmara, as pessoas acharam que Anderson Nil seria aquele líder comunitário de bairro, porque muitas pessoas têm aquela coisa, porque veio de Dom Velar, veio de família humilde, não vai chegar preparado.
E graças a Deus, eu falo nós porque nós também tivemos uma base, também temos uma base espiritual. Eu sei Sim, que claro. todos os locais onde nós chegamos, tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo está, porque quanto o Nelson, quanto eu também, tivemos essa base, graças a Deus, e temos essa base, e temos o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso alicerce. E esse é o nosso diferencial. E graças a Deus, o nosso preparo diferencial também está fazendo a diferença. Nelson na parte jurídica e Anderson Nil lá na Câmara Na Municipal de parte de Salvador. Legislativa, né? na Isso, parte de gestão. Importante também, né, conhecer um pouco mais da trajetória de Nelson. Já tinha ouvido, né, algumas histórias Ele tem que escrever o livro, viu? Eu tô aguardando, viu? mas realmente a trajetória dele é muito linda, viu? Eu tenho uma admiração muito grande por esse meu parceiro de projetos e meu amigo. Assim vocês me deixam lisonjeado. Mas aproveitando, por gentileza, sobre o Soterogol, projeto. projeto O Soterogol, sim. Isso. Soterogol, né? Isso. O Soterogol, ele chega para... Ele é uma plataforma, né? Sim. Muito parecido com hoje, diferente do existente, porque é uma plataforma pública de transporte individual para o aplicativo no Municipal de Salvador e de outras providências. Fica em cargo do Poder Executivo autorizar e criar, implementar o aplicativo que destina a intermediação de serviços de transporte individual. Então ele chega para fazer uma diferença principalmente no preço que é cobrado hoje. Assim, espero que se torne uma realidade. É difícil, todos nós sabemos a concorrência Mas que é um do- projeto que foi aprovado, passou pela Câmara ou está ainda em discussão, votação e depende Não, apenas da sanção ele já do foi prefeito? aprovado. Espera agora a sanção. Pela Câmara passou. Espera a sanção do nosso prefeito. Mas quais são os objetivos? Reduzir o custo do transporte pelo aplicativo, maximizar o repasse financeiro ao motorista, principalmente o repasse ser maior para o motorista, garantir maior transparência e controle social sobre a política de mobilidade urbana, promover a valorização da categoria do motorista de aplicativo, incentivar a concorrência justa e equilibrada no setor de transporte. Também, se você tem uma ideia, o modelo de remuneração adotado pelo Soterogol observará a seguinte diretriz: 95% do valor pago pelo usuário será repassado diretamente para o motorista. Esse é o diferencial. E 5% o valor pago será destinado à manutenção, operação técnica, desenvolvimento e melhoria do aplicativo. Então, aguardando agora essa regulamentação. Muito bom, excelente, não é isso? No caso, vereador, nós sempre caminhando, né, para o final do nosso episódio, nós sempre aqui abrimos um espaço para que o nosso convidado ele deixe alguma mensagem, alguma orientação para os nossos ouvintes, principalmente para as famílias, né, que estão vivenciando essa questão correlacionada à nossa temática, aos cidadãos também que estão nos ouvindo hoje. Qual seria a mensagem, a orientação que o senhor deixaria para eles? A mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de otimismo, que acreditem, porque eu sei que apesar da dificuldade, assim, nós estamos tentando, né, fazer o melhor, tentando trabalhar e que as pessoas possam ter um olhar mais sensível para o autista, para as pessoas neuroatípicas, que tenham essa questão do se colocar, aquela questão Sensibilidade. da empatia, de se colocar no lugar do outro, porque é uma dificuldade muito grande ainda, não só aqui em Salvador, mas também na Bahia, de se falar sobre isso, sobre o autismo, sobre os neuroatípicos, sobre o deficiente físico. Então, Anderson Ninho é um porta-voz hoje, é um porta-voz porque tudo o que eu passei, eu tenho hoje como uma missão. Eu tinha que passar por tudo o que eu passei. Eu tinha que ser um zelador de sala de aula, eu tinha que ser um instrutor de autoescola, eu tinha que estar sendo estagiário, trabalhando, passando por tudo para chegar hoje, para a preparação hoje que eu tenho hoje, para estar hoje aqui sendo entrevistado por vocês e estar podendo falar um pouco mais sobre isso, incentivar
também as pessoas que estão assistindo nesse momento, dizer que você pode também alcançar o seu sonho. Com certeza. Vocês viram aqui o exemplo de Dr. Nelson, tem o seu exemplo também, os nossos exemplos que quando você se dedica, quando você acredita e quando você estuda e você trabalha, você pode chegar assim ao seu objetivo. Com certeza, com certeza. Nesse episódio nós conseguimos, né, abarcar a questão dos desafios, a questão também da empatia, né, dentro da nossa sociedade. Sabemos que o autismo ele não deve estar somente na pauta de educação e saúde, mas principalmente de cidadania. E a partir do momento que o poder público, o sistema de justiça e a sociedade caminham juntos, automaticamente a gente consegue tirar o direito do papel e trazer de fato a inclusão social. E você que nos acompanhou até aqui, como sempre, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha, porque aqui no CS Jurídico Cast temos um lema: onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.